Graça e paz, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui gravando a fim de publicar, divulgar e meditar na palavra do nosso Deus. E hoje nós queremos ver sobre atributos amor de Deus. E para tanto, nós queremos ler 1 João, capítulo 4, versículo 8. E antes da leitura, nós faremos uma oração. Pai, muito obrigado por cada vida conectada, muito obrigado também pela minha vida, muito obrigado pelo amor do Senhor derramado em nossos corações, muito obrigado por nos ouvir quando oramos. Nós clamamos por aqueles com problemas financeiros, que o Senhor os visite e que o Senhor os ajude, todos que estão conectados com esse problema, seja de ordens como empresários, seja de ordem como funcionários, autônomos, enfim, que o Senhor abençoe a cada um segundo a precisão. Aqueles com problemas de enfermidades também, que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, segundo as suas necessidades. Pai amado, nós também rogamos pelo nosso país, rogamos pela classe política, judiciária, e a política tanto do executivo quanto do legislativo, nas três esferas, federais, estaduais, municipais. Abençoa, Pai, as autoridades, porque as leis que elas criam, somos nós quem temos que cumpri-las. E orando por elas, oramos pelo nosso amado Brasil, oramos por nós mesmos. Clamamos também a repreensão quanto antes dessa pandemia. Providencia, Pai, o que é necessário. Remove sobre o nosso país e sobre a humanidade, é o nosso clamor nessa humanidade terrível, pecaminosa, mas que também há a Igreja de Jesus. Nós te oramos muito agradecidos, queremos ouvir a Tua palavra, receber a Tua ministração, em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 8 nos diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se Deus é amor, e ele conhece a Deus, obviamente que ele conhece o amor, e então ele é capaz de amar. Em João capítulo 4, versículo 24, nos diz que Deus é Espírito. Ora, Deus não é um Espírito, mas Deus é Espírito, faz parte da essência da natureza de Deus. Ele é único, o único Espírito, o único Deus. Deus, portanto, como Espírito, é sem corpo, é incorpóreo, não é visível com os olhos da carne, não é medível, mensurável, habita, ocupa aquele ou aquele lugar. Deus ocupa todos os lugares, está em todos os lugares, em toda parte do universo, visível e invisível simultaneamente. Quando nós falamos que Deus está presente em algum lugar, estamos nos referindo à manifestação de Deus, que Deus está agindo, se manifestando ali, porque Deus é onipresente, não há local onde Ele não esteja. Em 1 João capítulo 1, versículo 5, nos diz que Deus é luz, né? E como luz Ele está em todo lugar. Daí a expressão Deus não está aqui, quando queremos expressar, Deus não está se revelando, se manifestando tal luz como Ele é. E 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Amor é o oposto do ódio. Amor é o contraditório, né, das trevas. Portanto, Deus é luz, Deus é amor, Deus é tudo que é bom, Deus não é nada do que é ruim. Deus não é não simplesmente Deus ama, mas além dele amar, ele é amor, ele é o próprio amor, a sua natureza é amor. Quanto mais íntimos de Deus nos tornamos, mais somos capazes de amar a Deus e de amar aos homens, porque Deus é amor. E o amor de Deus para conosco, ele é gratuito,
não nos é cobrado nada, ele é espontâneo, ele parte da soberana vontade de Deus, de maneira que, independente do homem, Deus ama a quem ele ama. Já nós, humanos, seres humanos, temos uma tendência a exigirmos algo para que possamos amar, de maneira que temos dificuldade em amar os que nos odeiam, os que nos prejudicam, os que nos ofendem, embora a palavra nos orienta a amá-los também, né? Nós exigimos, somos tendenciosos e exigimos algo em troca para que possamos amar, mas Deus nos ama como somos. Deus é amor, o seu amor é espontâneo para conosco. Não há nada em nós para que cause, para que desperte em Deus esse amor. Ele não nos ama porque nós o amamos, ou porque há algo tão bom em nós que então o motiva a nos amar. Não. Em 1 João capítulo 4, o versículo de número 19, né, diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Esta é a razão de que nós o amamos. O que havia no ser humano para que Deus pudesse nos amar? Na verdade, nada. Em João 3,16 nos diz que Deus nos ama e nos amou com amor tal, tão grandioso, tão imensurável, que deu seu único Filho para morrer em nosso lugar ali na cruz do Calvário, para que todos nós que nele acreditamos, sem nenhuma sombra de dúvida, viéssemos a ter a vida eterna. A causa do amor de Deus, a razão, motivo do amor de Deus para conosco é a sua soberana vontade, e não nada que há em nós para que Ele assim nos ame com amor tão grande. 1 João capítulo 4, o versículo de número 19, nos diz a palavra do Senhor, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, é esse amor de Deus. Ele não tem, como ele faz parte da própria natureza de Deus, assim como Deus não tem começo e não tem fim, o amor de Deus não tem início e não tem término. Ele é eterno, sempre eterno, de eternidade em eternidade, como diz Jeremias 31, verso 3. Deus diz aos seus amados que o seu amor é de eternidade em eternidade. Desde antes da fundação do mundo, Ele já amou, já nos amou, a nós que viríamos a existir milênios depois, mas Ele já nos amou antes mesmo de criar o universo. Já um amor de casamento, por exemplo, ele tem início em dado momento, você começa a se apaixonar, a amar alguém, e a promessa é amar até que a morte nos separe. E quando a morte nos separa, aquele que continua vivo está desimpedido para amar outra pessoa, caso consiga. Em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, deixa bem claro isso, que Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor, Ele nos predestinou. Quando? Antes da fundação do mundo. Isso nos induz a adorar a Deus, isso nos induz a bendizê-lo, isso nos induz a glorificá-lo, isso nos induz a adorá-lo, isso nos induz a servi-lo, isso nos induz a gozar de paz em nossa vida, isso nos induz a gozar de uma tranquilidade, em descansar diante dos sofrimentos, desafios, como por exemplo dessa pandemia que estamos vivendo, porque sabemos que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nos ama. De eternidade em eternidade, Ele nos ama. A morte para o cristão não é o fim. A morte para o cristão, na verdade, é um começo, porque ali é o começo da nossa vida eterna, em plenitude, em pleno amor, junto ao nosso Deus. Em Romanos capítulo 9, versículo de número 3, ali diz o Senhor que Ele amou a Jacó, e se aborreceu e rejeitou a Esaú.
Olha a vontade soberana de Deus, porque ele expressa isso se referindo que quando Jacó e Esaú, os gêmeos, ainda estavam no ventre materno, aquelas duas nações. Portanto, não havia um nem outro feito mal ou bem, mas o Senhor se agradou, decidiu amar a Jacó e não amar a Esaú, quando pelas lógicas humanas, Esaú primogênito, que nasceria embora um sequente ao outro, mas ali de imediato Esaú primogênito, mas Deus quis, na sua soberania, amar a Jacó e não amar assim tão profundamente a Esaú. É a vontade soberana de Deus que decide a quem ele há de amar e como há de amar. Por que Deus fez isto com Jacó e Esaú? Porque ele é soberano, porque a sua vontade é soberana, porque ele faz tudo como quer, quando quer e da forma que bem quiser. Não há lei para Deus. Deus é a sua própria lei. Ele faz a lei. Ele é além e acima da lei. Ele é antes de tudo e depois de tudo. Em Efésios 3, o versículo 19, nos diz que o amor de Deus excede a todo o nosso entendimento, todo o nosso raciocínio, toda a nossa compreensão. Veja Saulo de Tarso, por exemplo, uma besta fera, um homem que era podemos dizer, um carmônio, agia como um carmônio, isto é, carne junto com demônio. Veja só, um homem que participou da morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, diácono Estevão, ali em Atos 7. Um homem que arrastava os cristãos das suas casas, os julgava nos cárceres, os prendia e com certeza, certamente os torturava. Um homem que estava indo em direção a Damasco, a caminho de Damasco, com cartas das autoridades para poder prender, açoitar, para machucar os crentes, para perseguir a igreja de Cristo. E de repente Jesus Cristo se manifesta para esse homem em grande amor ali, quando ele ia odiando a Jesus Cristo. E Jesus Cristo derrama no seu coração tão grandioso amor e faz desse perseguidor um perseguido e faz desse homem uma bênção, faz desse homem um exemplo de pastor, um exemplo de teólogo, um exemplo de escritor, que é quem mais escreve no Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento, escrito pelas cartas paulinas, é um homem que agora será um dos apóstolos de Cristo. E aonde havia abundado o pecado, superabundou graça. Deus derramou grandioso amor no coração ali de Saulo e o transformou no apóstolo Paulo, um homem grandemente usado por Deus. Aos seus amados também Deus disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 6 nos diz que Deus corrige todos os seus filhos a quem Ele ama e açoita todo filho que recebe. Talvez você diz, mas que amor é esse? Olha, esse é um amor verdadeiro, porque Ele nos disciplina. Infelizmente, alguns pais não disciplinam seus filhos, e daí causam grandes males a seus filhos. Mas o próprio Deus, exemplo de pai, nos disciplina, e nos disciplina porque ama. E diz lá que se alguém, texto de Hebreus, versos vizinhos, que se alguém não é disciplinado é porque não é amado de Deus, é porque não é filho de Deus, porque aos seus Deus disciplina. E por que Ele, dá umas varadas em todos os seus filhos? Porque todos nós, seus filhos, erramos, pecamos e precisamos muitas vezes sermos disciplinados. Quando você vê alguém que diz que é filho de Deus, fazendo coisas erradas, vivendo de forma errada e não é disciplinado, não tenha inveja dele. Quando você vê os perversos saltando de saúde, por exemplo, não tenha inveja deles, porque eles não são disciplinados de Deus muitas vezes. E de fato não são. Todavia, o fim deles é conhecido. O fim deles é o próximo assunto o próximo vídeo, que é a ira de Deus, a ira eterna, mas sobre os seus amados a vida eterna, o amor eterno. Deus nos disciplina porque ama. Se quando você comete pecados absurdos, você percebe que Deus te disciplina, dê graças a Deus por isso, é porque Deus te ama. Mas se você vive em pecados escondidos, você vive com a consciência tranquila e você não percebe nenhum problema nisso, então
aí a sua situação não é boa, porque quer dizer que você não é amado de Jesus Cristo. Olha que Deus nos ama. E Jesus Cristo é a expressão máxima do amor de Deus, sendo Ele Deus. Como diz João capítulo 1, versos 1 seguintes, que nos diz lá que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. E o Verbo se fez carne e veio e habitou entre nós. Observe bem, Ele era o Verbo, Ele era a palavra. Portanto, quando todas as coisas foram criadas através dEle, por meio dEle, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isto é, quando vamos lá para Gênesis 1, quando Deus dizia haja, e algo vinha à existência do nada, o que chamamos na teologia de criação ex nihilo, porque não existia nada, e do nada tudo veio à existência. E é interessante porque é mais lógico crer na doutrina da criação bíblica do que crer na doutrina da filosofia, do que crer na doutrina da evolução. É mais lógico você crer num Deus poderoso que cria tudo do nada, do que você crer que tudo que existe tão perfeito é consequência de evolução, uma coisa gerando a outra, e de forma tão perfeita como um osso no útero de uma mulher, ou como os planetas que nas suas órbitas funcionam perfeitamente. Pela própria lógica, é mais lógico crer nas Escrituras, mas as pessoas enganadas por Satanás preferem criar teorias na tentativa de eliminar Deus da história. Mas esse Deus criou todas as coisas, e tudo que foi criado foi por meio de Jesus Cristo. Ele era o Verbo, Ele é a palavra dita que trouxe tudo à existência. E sendo Ele Deus, Ele se fez carne, veio, habitou entre nós, nasceu como bebê, foi gestado, nasceu, cresceu, desde o seu nascimento, sendo rejeitado, perseguido. Um homem humilde, um homem de dores, como diz aí 53, recebeu açoites, recebeu pregos nas mãos, nos pés, morreu da forma mais terrível, quase inimaginável. Ele morreu para demonstrar o grande amor que Ele tem para com seus filhos. Portanto, quando duvidar do amor de Deus para com você, olhe para o Calvário, olhe para a cruz, olhe para Jesus que tomou o meu e o seu lugar, que sofreríamos aquelas penas eternas do inferno. Olhe para a vida de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e o quanto Jó sofreu, do homem mais rico do Oriente, de uma hora para outra, imediatamente se tornou um homem abaixo da linha da pobreza. Um homem de plena saúde e que teve o corpo fedendo e com câncer nos ossos e na carne. A expressão lá do texto, tumores. A maior bênção de Deus, portanto, para as nossas vidas não são prosperidades desse mundo, dinheiro e saúde. As maiores bênçãos para conosco, da parte de Deus para conosco, são as bênçãos espirituais, porque estas são bênçãos eternas. E obviamente Deus nos dá bênçãos e inúmeras bênçãos materiais também, mas a evidência maior são as bênçãos espirituais, porque bênçãos materiais os homens sem Deus também as têm. A maioria dos ricos, inclusive dos mais prósperos, são pagãos, ou dizem ser crentes em Deus, mas na verdade não vivem o amor de Deus. A maioria deles. Mas o fim deles nós sabemos. E eu não quero o fim deles. E acredito que nem você. Você é amado de Deus? Você é amado de Deus? Você tem correspondido à grandiosidade do amor de Deus para com a sua vida? Qual é a medida do amor de Deus em sua vida? Você percebe, você tem visualizado, visto quanto Deus te ama? E se tiver de dar uma nota para o seu amor a Deus, que nota você daria da sua parte para com Deus, correspondendo a esse grandioso amor de Deus para com você? Você daria nota 0? Então tem que se converter, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nota 10,
Só Deus é perfeito. De 1 a 9, qual a nota que você dá para o seu amor a Deus? Isso é entre você e Deus. Responda para você mesmo, diante de Deus. Que Deus te abençoe e que você ame a Deus de todo o coração. Que você possa usufruir desse amor tão maravilhoso que é o amor de Deus para conosco. Deus te abençoe. Amém.